Shabbat Shalom, Ravelim, Shabbat Shalom, Lepulan, Shabbat Shalom, meu amigo, Shabbat Shalom, minha amiga, Shabbat Shalom a todos. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo sábado de paz para os meus amigos, sábado de paz para os meus irmãos, sábado de paz para todos. O sábado foi um mandamento do Eterno e ninguém revogou, nem o próprio filho dele revogou. Pelo contrário, ele seguiu a Torá na íntegra, como o Eterno disse para Moshe, assim Yeshua, nosso Salvador, transmitiu para o povo. Zahor et yom hal Shabbat lekadishor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O pessoal tem reclamado aí que eu falo em outra língua. Eu não sou como os igrejados aí que chegam nos seus templos e falam aquela língua cuspindo, balbuciando, rodando, fazendo caretas. Não, aqui é racional. Aqui, se eu falar em outra língua, eu vou traduzir. Eu não sou nenhum poliglota, eu sou apenas um pesquisador, estudioso da Torá. É isso que você vai encontrar aqui. São informações, não só de uma fonte, mas de várias fontes. E aí a gente entende que a melhor fonte que existe é as Escrituras Sagradas, sem os dedinhos ou as garrazinhas das religiões, porque as Bíblias modernas de hoje têm mais de 4.000 erros, só no Novo Testamento. O próprio João Ferreira de Almeida identificou 2.000 erros que ele, por ter pouco conhecimento, assim, ele foi um cara extraordinário por ter traduzido, mas ele traduziu da Vulgata, e ela veio com 2.000 erros de, digamos assim, talvez até ele não tenha, não quis causar esse erro, como os gregos também não quiseram causar os erros lá no comecinho, quando os romanos mandaram traduzir o Novo Testamento, ou os escritos na Tzarim, para o grego, porque o grego, aí o hebraico é mais difícil do que o grego naquela época. Então, mas não era só isso, era porque romano não sabia fazer nada, só sabia matar. Então, como até hoje, os defensores do cristianismo, eles têm o DNA da mamãe romana correndo nas veias, por isso que eles não aceitam outra versão, ou a verdade, digamos assim. Quem está com a verdade? Eu? Não. Quem sou eu para estar com a verdade? Quem está com a verdade é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno, ela é verdade absoluta. Se você não concorda com isso, eu respeito, e cada um segue sua vida. Mas Yeshua seguiu a Torá na íntegra. E naquela época ninguém deixou de cumprir a Torá, não. E nós vamos estudar isso aqui na Parashá de hoje, na porção semanal de hoje. E a porção é Aharemot. Aharemot. O que quer dizer Aharemot? Hein? E aí? O que quer dizer Aharemot? Aharemot significa após a morte. Após a morte. E o Eterno, como dizem que a Torá é de Moshe, mas Moshe só escreveu, não é isso? Habló Adonai a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aharón, quienes murieron intentando ofrendar delante de Adonai. Vayedavá Adonai el Moshe Aharemot Shenei benei Aharón Bekofatan Lifnei Adonai Yamutu. É certo? Habló Adonai a Moshe, dígale a sus hermanos Aharón que no entre en cualquier momento al Makom Kadosh, mas haya de vê-lo en la Bait casa, delante de la Keporá del arca, para que él no muera, porque yo apareceré en la nube sobre Keporá. Sidia de Rahamim, ou seja, com misericórdia. Assim é como Aharón entrará em Makom Kadosh, ou seja, no lugar santo, no Remoedo Mishkan.
tabernáculo, ok? Com um bezerro como ofrenda ratá de pecado e um carneiro como ofrenda olá. Gente, a gente não vai conseguir fazer em 10 minutos essa porção, porque tem 3 assuntos que a gente vai ter que tratar aqui. Primeiro, Azazel, né? Ele vai falar aqui sobre Azazel, né? E aí vem muita confusão e muita... Quem é Azazel? O que é a palavra Azazel? Se você for lá atrás, há 4 anos atrás, essa paraxá está bem detalhada, eu vou trazer, né, os textos em hebraico, tudo direitinho, né, e aí você tem uma ideia melhor, né, mas aqui a gente vai dar uma mesclada. Azazel seria um lugar, Azazel seria um demônio, como eles falam, né, ou Azazel seria só apenas um nome para o bode expiatório, porque Azazel quer dizer cordeiro expiatório. Cordeiro expiatório é uma palavra única na Torá, né? Mas alguns dizem que ele era um demônio. Por quê? Porque um cordeiro, se você ler o texto, você vai ver que um cordeiro ele era sacrificado e o outro cordeiro era como Azazel, ou mandado para Azazel. Azazel era um lugar no deserto e uma pessoa guiava esse cordeiro até e deixava ele lá. Aí, né, quando chega na época de Yeshua, né, a gente entende mais ou menos que Yeshua seria o cordeiro, né, para expiação do pecado, como ratá, culpa, né, que Yeshua foi o cordeiro que cumpriu todos os requisitos. Aqui era um cordeiro para cada, digamos assim, para cada ketonete, ou seja, para cada halachá, ou né, ação, ou instrução, ou ritual, né? Um para culpa, outro para pecado, outro para shalom, outro por aí vai. A gente já estudou sobre isso aqui, né? E Yeshua, quando ele se sacrifica no madeiro, ele cumpre todas essas ordenanças. Ele é cordeiro e único. E aí a gente vai entender isso aqui, né? A Torá deixou de ser colocada em ação, deixou de ser cumprida pelos os talmidim, os discípulos de Yeshua? Não deixou, e a gente vai falar sobre isso aqui. Então, vamos continuar mais aqui o texto. O texto continua, o Eterno dizendo como é que ele tem que se trajar, né? Ou seja, ele tem que vestir toda aquela roupa para fazer o sacrifício, e daí em diante todo mundo começou a imitar, né? Todas as outras religiões começaram a imitar, né? A vestimenta do sacerdote hebreu. Você note que toda vez que eles pecavam, ou ele estaria em pecado até a noite, lava-se em água, né? Lava sua roupa e estará em pecado até a noite. Depois da noite você vai estar limpo. Por que lavar? Por quê? Né? Você veja que o Eterno ele colocava coisas assim, né? Como cercas, né? Para... quando você pecar, você tem que pular aquela cerca, mais ou menos assim, né? Mas você é livre, né? A água não era uma coisa muito fácil no deserto, né? E principalmente depois que Miriam morreu, né? Isso a gente vai estudar depois que Miriam morre. Não é uma coisa muito fácil, porque Miriam tinha a unção, né? Digamos assim, né? Isso você vai entender se você for lá atrás e estudar direitinho. As águas, né? Quando Miriam morre falta água, incrível isso, né? Então vamos, né, tratar de Azazel no próximo vídeo. Essa é a primeira parte do vídeo, tá? Depois tem a segunda, a terceira, eu acho que vai ser uns 3 vídeos mais ou menos. Shabbat Shalom, até o próximo vídeo.